Vamos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre ângulos formados por duas retas paralelas com uma reta transversal. Mas antes de começarmos, siga meu canal, deixe o seu like e compartilhe com seus colegas. Vamos estabelecer aqui, pessoal, algumas relações importantes entre os ângulos formados por pares de retas paralelas, R e S, e uma reta transversal, que é uma reta que intercepta esses pares de reta paralelas. Vejamos então, observem aqui. Vamos começar o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui, a reta S, R paralela a S, R paralela a S, e uma reta T transversal, que nada mais é do que uma reta concorrente. Por que concorrente? Porque ela intercepta tanto a reta R como a reta S em um ponto aqui, tá certo? Então vamos lá. Quando eu pego e traço uma transversal sobre pares de reta paralelas, eu acho aqui ângulos. Então, este ângulo aqui, pessoal, com esse ângulo que está ao lado aqui, são ângulos adjacentes suplementares. Ângulos adjacentes suplementares. Adjacentes por quê? Porque além de ser dois pares, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comuns, mas ele tem um lado aqui, que é esse pedacinho que eu tenho aqui, que é tanto comum para esse ângulo que eu pintei de vermelho, como este que eu pintei de laranjinha aqui. Esses ângulos são chamados ângulos suplementares, vou escrever aqui para vocês. Suplementares adjacentes. Então, suplementares, vamos escrever aqui. Ângulos suplementar, tá? Então, por exemplo, o que é um ângulo suplementar? É aquele que somados dão 180 graus, certinho? Então, se eu chamar aqui de ângulo A e aqui de ângulo B, ângulo A mais ângulo B me formam 180 graus. Eles são suplementares adjacentes. Certinho, turminha? Se eu colocar aqui um outro ângulo, observem, vou chamar de ponto C. Veja que B com C, eles são consecutivos, não possuem pontos internos, E tem esse lado da parte da reta R aqui, que é comum para esse ângulo e para este ângulo aqui. Tanto B com C também são suplementares. Eles são adjacentes suplementares. Também somados formam 180 graus. Eu vou chamar aqui para vocês, pessoal, de ângulo D. Ângulo D, certinho? Veja que C com D também são adjacentes suplementares, certinho? Então, eu vou escrever aqui, C mais o D também são adjacentes suplementares, também formam 180 graus. E para finalizar, nós temos o D com A, que também são adjacentes suplementares, fechando em volta aqui desse vértice que eu tenho aqui, o D com A, que também me formam 180 graus. A soma toda em volta desse ponto aqui, que eu vou chamar de V, ele forma 360 graus. Então, A com B é 180, B com C 180, C com D 180, D com A 180. Se olharmos nessa reta transversal com a reta S, nós temos um ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo E. O ângulo E com o ângulo F, que eu vou chamar de F aqui, eles são adjacentes suplementares, ou seja, formam 180 graus, certo? Se eu chamar o F aqui com o G, vou chamar de ângulo G aqui. Esse com esse, o F mais o G também são ângulos suplementares adjacentes.
porque estão juntos, certo? E o G com o H, fechando aqui, eu também tenho um par de ângulo suplementar, pares de ângulos suplementares. E H com o E, H e o E também são suplementares adjacentes, formando 180 graus. Então, esses pares de ângulos que eu mostrei aqui para vocês, eles são suplementares adjacentes, certinho? Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, utilizando os mesmos ângulos, os mesmos nomes que eu olhei para vocês aí dos ângulos. Tudo bem? Vou chamar aqui para vocês, pessoal, vamos ver agora os ângulos correspondentes. Quando que os ângulos são correspondentes? Ângulos correspondentes. São pares de ângulos não adjacentes, quer dizer que eles não estão juntos, igual o A e o B aqui. São pares de ângulos não adjacentes, situados em um mesmo lado da transversal. Então, a transversal tá aqui, ó, ou é deste lado ou do lado de lá, do mesmo lado da transversal, T. Uma região interna e outra externa. Então, vamos lá, vamos ver isso que eu tô falando para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser correspondente a esse aqui. Então, veja que eu falei, ó, um externo fora da reta e um entre as paralelas aqui. Então, esse ângulo aqui, eu vou usar as mesmas letrinhas que eu usei aqui, o A e o ângulo E. Então, vejamos, esses pares de ângulos A e E, ângulo A é igual ao ângulo E. Então, eles são correspondentes, são pares de ângulos iguais, certinho? Se eu colocar aqui embaixo, pessoal, olha, esse ângulo aqui, ó, vamos pôr ele aqui, pintar ele. Vou chamar ele de D também, igual ao de lá, e aqui eu vou chamar o de H. Vamos lá, H. D e H estão do mesmo lado da transversal, tá vendo? Lado de cá. D e H, eles são iguais. Ângulo D é igual ao ângulo H. Então, são chamados pares de ângulos correspondentes também. Vamos olhar do lado de lá que a gente tem. Se eu olhar, por exemplo, aqui, pessoal, olha, o ângulo B. Vamos pintar de outra cor aqui, ó. Ângulo, vou chamar esse abertura aqui, ó, de B. Esse ângulo B com esse ângulo F aqui, eles também são correspondentes. Eles estão do lado de lá da transversal, né? Então, o ângulo B, ele é igual ao ângulo F. Por sua vez, pessoal, se eu chamar aqui de C, ângulo C, e aqui de ângulo G, eles estão também do lado de lá da transversal. Então, C, ele é igual a G. São pares de ângulos correspondentes. Então, para ser ângulo correspondentes, eles têm que ser não adjacentes, situados em um mesmo lado da reta transversal, onde eu tenho uma região interna entre as paralelas e uma externa, fora das paralelas. Vamos analisar agora os pares de retas paralelas RS e a transversal T. Nós vamos falar agora dos ângulos opostos pelo vértice. Se aqui é o vértice, pessoal, eu tenho um ângulo deste lado e o outro ângulo deste lado, veja, um está oposto a ele. Então, a esse par de ângulo, eu chamo de opostos pelo vértice. Se eu chamar aqui de A e aqui de C, o ângulo A é igual ao ângulo C e eles são opostos pelo vértice. Se eu olhar este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, com este ângulo do lado de cá, observem que a abertura é até a mesma. Se eu chamar aqui de B e aqui de D, o ângulo B é igual ao ângulo D. Eles também são ângulos opostos pelo vértice. Se eu olhar a transversal T com a reta S, eu vou ter também pares de ângulos. Observem. Se eu chamar aqui, ó, de E
e aqui de G, o ângulo E e o ângulo G, eles são opostos pelo vértice. A mesma coisa acontece se eu colocar aqui, ó, chamar esse ângulo aqui, ó, de F e esse ângulo aqui, ó, de H. Tanto o F como o H, eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, vamos supor o seguinte, pessoal. Se esse ângulo A aqui, ó, fosse 30 graus, o oposto dele também seria 30 graus, porque eles são iguais. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais. Se eu olhar aqui o A com B, como eu olhei aqui, ó, no primeiro exemplo, A e B, vamos pintar aqui para que vocês vejam. Vamos voltar aqui, ó, e vamos usar o mesmo exemplo que eu coloquei aqui para vocês nesse terceiro aqui. Vamos lá, ó. Se eu falar que o A, ele é 30 graus aqui, se eu olhar ao lado dele, como eles são suplementares, esse ângulo B mediria 150, porque a soma deles é 180 graus, certinho? Se eu colocar aqui, pessoal, olha, esse A valendo 30 graus, o correspondente a ele, que é o E, ó, ele é 30 graus, porque eles são iguais. Através de um ângulo, eu posso achar vários outros, pessoal. Olha, 30 graus aqui, o oposto dele, 30. O A com o B, que são suplementares, a soma tem que dar 180. Se aqui é 150, certo? O correspondente dele é 150, o oposto a ele é 150, certinho? Então, eu posso ir achando os valores aí. Vamos ver agora, pessoal, mais pares de ângulos. Vamos ver os ângulos alternos internos. O próprio nome já diz, alternar de um lado e de outro. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Os ângulos alternos, eles são pares de ângulos não adjacentes, quer dizer, que não pertencem ao mesmo lado aqui, ó, né? Não adjacentes, que estão em lados opostos em relação à transversal. Então, exemplo, os ângulos alternos, internos. Se ele é alterno, um de um lado, um do outro. Interno, porque ele vai estar entre as paralelas. Então, vamos lá. Se eu chamar aqui, ó, de ângulo D, certo? E aqui, de ângulo F, observe, um está de um lado, o outro do outro. Observe que a abertura é a mesma, entre as paralelas. Então, esses pares de ângulos são chamados de ângulos alternos internos. Então, o ângulo D e o ângulo F, eles são iguais, certo? Certinho? Então, eles são alternos internos. Se eu colocar aqui, ó, chamar aqui, vamos supor, de ângulo C, e aqui, de ângulo E, tanto o C como o E, eles são iguais, eles são congruentes, são alternos internos, tem a mesma medida. Então, vamos supor que eu falo assim para vocês, ó, esse ângulo mede 150 graus, o alterno dele também é 150 graus, certinho? Nós vimos no primeiro exemplo lá, que quando eu tenho um lado comum, né, não tenho pontos internos, eles são adjacentes suplementares. Então, se aqui é 150, daqui o E é 30, porque a soma dos dois tem que dar 180. O alterno a ele também é 30. E observe que o C com o D, eles são suplementares adjacentes, certinho? Vamos lá agora a outro exemplo. Alternos externos. O próprio nome já diz. Se eles são alternos, um está de um lado, o outro do outro. Só que externos, que significa isso? Do lado de fora da transversal. Então, vamos supor que eu tenho este ângulo aqui, ó. Vamos pintar ele aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui seja o ângulo B. Alterno a ele, eu tenho este aqui, ó. Que eu vou chamar de H. Então, tanto o B e o H, eles são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida, mas eles são alternos e externos, porque eu estou
de um lado e o outro está do outro lado da transversal. A mesma coisa acontece com esse ângulo aqui, ó, de fora, com esse ângulo aqui, ó. Veja, um está de um lado, o outro do outro lado da transversal. Se eu chamar aqui de ângulo A e aqui de ângulo G, os pares de ângulo A e G, eles são iguais. Então, eles são alternos externos. Então, seguindo a mesma ideia, né? Então, vamos supor que o ângulo A aqui, ele meça 30 graus. O alterno externo dele é 30 graus. Só que eu sei, ó, que eu tenho aqui, olha aqui, meia volta, ó. Eles são adjacentes suplementares, formam 180. Então, se aqui é 30, o B é 150, porque a soma dos dois tem que dar 180. O alterno externo dele também é 150, certo? E observem aqui embaixo, ó, eles são suplementares adjacentes. Certinho? Iremos ver agora os pares de ângulos colaterais, tanto internos como externos. São pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado da reta transversal. Então, vamos ver o que são os colaterais. Os internos, pessoal, eles vão está do mesmo lado, né? Localizado no mesmo lado da transversal aí. Então, vamos ver aqui. Então, observem. Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo D, certo? E vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo E, certo? Eu falei que eles têm que estar interno, quer dizer, entre as retas paralelas e do mesmo lado da transversal, do lado de cá eles estão. Observem que o tanto D mais o E, eles formam 180 graus. Então, os colaterais, os ângulos colaterais somados sempre dão 180 graus, certinho? Se eu olhar do lado de cá, pessoal, olha aqui. Eu vou chamar aqui de ângulo C e vou chamar esse de baixo aqui de F. Eles estão, ó, E e F, desse lado de cada transversal. Então, o ângulo C mais o ângulo F, eles são colaterais internos e somam 180 graus. Então, vamos supor, pessoal, se o ângulo D aqui, ó, mede 150 graus, o ângulo E é 30. Por que que ele é 30? Porque a soma deles tem que dar 180. Nós vimos, né, dos ângulos alternos internos agora há pouco. Então, o ângulo E com o ângulo C, ele é alterno interno. Então, se aqui é 30, o C é 30. Certinho? Eu posso pensar dessa forma com 150 também. O D com o F, né, são alternos internos e também é 150. Só que o C com o F, ó, eles são colaterais internos. Então, a soma deles me dão 180. Então, se aqui é 30, o F é 150. Certinho? Agora, vamos ver os colaterais externos. Os ângulos são colaterais externos quando eles estão do mesmo lado da transversal, também somam 180. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui com esse ângulo aqui, ó. Colaterais externos fora, né, da transversal. Então, vamos supor que esse ângulo é o H e esse ângulo aqui é o A. Então, tanto o A mais o H vão me dar 180 graus, certinho? Então, se aqui é 30, vamos supor que é 30 graus. O H só pode ser 150, porque a soma deles tem que dar 180 graus, que é a regra dos ângulos colaterais internos e externos. Se eu colocar aqui, ó, este ângulo aqui, ó, vamos chamar esse ângulo aqui de B. E vamos chamar este de baixo aqui de G. B e G. Tanto o B mais o G, eles são colaterais externos. Então, vamos lá, vamos partir do princípio lá. Se aqui é 30, que eu já tenho que é 30, tá certo? A e B, eles são suplementares adjacentes,
o B só pode ser 150. Veja que o alterno, ó, externo a ele bateu, ó, 150. Aqui também eu tenho, ó, alterno externo, ó. Se aqui é 30, o G é 30. E observem, o G com B, colaterais externos, somam 180. Espero que tenham gostado, pessoal. Eu vou agora fazer um resumão para vocês aqui. Vejam aqui, pessoal, eu coloquei um pares de retas paralelas e a transversal. Coloquei os mesmos nomes nos ângulos para que vocês analisem comigo aqui. Vamos supor, então, que o ângulo A meça... vamos mudar aí o exemplo. Vamos supor que ele... Não, vou pôr o mesmo, ó. Vamos supor que aqui meça 30 graus. Então, o A com o C, ele é oposto, porque um está de um lado, olha aqui, ó. O outro está do outro, os ângulos opostos têm a mesma medida, então aqui é 30 graus, certo? Se eu olhar o ângulo A com o ângulo E, eles são correspondentes, estão do lado de cada transversal. Então, eles também medem 30 graus. O E com o G, ele é oposto pelo vértice. Então, também é 30 graus. E observe que o C com o G são correspondentes. Tem a mesma medida. Aí, vamos olhar aqui o ângulo B. O ângulo B com o ângulo A são suplementares adjacentes. Então, se A é 30, o B é 150, porque a soma deles dá 180, certo? O ângulo B com o G, B e G são colaterais externos. Vejam que somam 180. Eu já tenho até a medida aqui, ó, 50 e 30. O ângulo B com o D, aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Então, tem a mesma medida, 150. Vejam que o C com o D são suplementares adjacentes. Então, 180 somam. O D com A também. Observe, o D com o H, eles são colaterais externos. Aliás, correspondentes, pessoal, desculpa. O D com H são correspondentes, estão do mesmo lado da transversal. Medem 150 graus também. O H com F são opostos pelo vértice. Então, tem a mesma medida, 150 graus. Se eu somar tudo em torno desse vértice aqui, totaliza 360 graus. Idem aqui, ó, 150 com 150, 300, 30 mais 30, 60, 360. Então, vamos lá, ó. D com H correspondente, A com E correspondente, B com F correspondente, C com G correspondente, B com D opostos pelo vértice, A com C oposto pelo vértice, E com G oposto pelo vértice, F com H opostos pelo vértice. Se eu tenho A e B suplementares adjacentes, B e C suplementares adjacentes, C com D suplementares adjacentes, D com E com A suplementares adjacentes, somando 180 graus. Idem aqui, E com F suplementares adjacentes, F com G suplementares adjacentes, G com H suplementares adjacentes, H com E suplementares adjacentes, certinho? Aqui, se eu olho o C com E, eles são alternos, um de um lado, outro do outro, internos, são iguais. O D com F, alternos internos, são iguais. Se eu olho o B com H, eles são alternos, um de um lado, outro do outro, externos, têm a mesma medida. O A com o G, eles são alternos, externos, também possuem a mesma medida. Certinho, galerinha? Um abraço para vocês, até a próxima.